Olá pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professora Joana por aqui e convido todos vocês a virem juntinhos aqui comigo para o estudo de geometria, que é o que nós estamos estudando durante essa semana. Aliás, desde a semana passada nós tivemos aí a introdução à geometria, falamos um pouquinho sobre perímetros, né? Das diversas figuras planas e nessa semana já começamos aí a entender um pouquinho mais sobre área das figuras. Na aula anterior, nós já vimos área do quadrado, área do retângulo e também a área do triângulo. E nessa aula de hoje, nós temos aqui, ó, separadinho para vocês, área do trapézio, tá aí aparecendo na tela de vocês. Tenho também a área do losango, área do paralelogramo e a área do círculo. Então, nessa videoaula, nós vamos estudar 4 áreas diferentes. Meninos e meninas, eu quero que vocês deem uma olhadinha em cada figura geométrica que a gente tem aqui, ó. O trapézio, dá uma observada nele. O losango, eu também estou olhando aqui junto com vocês, hein? Aqui o paralelogramo e, por último, aqui a área do círculo. Beleza? Deu uma olhadinha em cada figura, observou direitinho? Então, bora aqui para a gente começar a nossa aula. Então, nós vimos lá no início que a primeira figura a ser estudada é o trapézio. Bom, então, olhando aqui, o trapézio é uma figura de quantos lados, galerinha? Quando eu falo lados, essas retas, né, que formam a nossa figura. Então, quantas retas eu tenho aqui? Quantos lados? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que o trapézio é uma figura de 4 lados. Toda figura de 4 lados, pessoal, ela é chamada de quadriláteros. Repete comigo aí na sua casa, quadriláteros. Isso mesmo, então, o trapézio é um quadrilátero. Bom, é importante a gente, eu e você, conhecer aqui como que a gente chama cada um desses lados na hora de substituir aqui para o cálculo da área. Esse lado maior aqui, ele é chamado de Bzão, esse B maiúsculo, base maior, ok? E esse lado que é paralelo, ou seja, que está bem aqui na frente do Bzão, ele vai ser chamado de Bzinho, ou base menor, tá bom? Por isso que um é maiúsculo e o outro é minúsculo. A distância, pessoal, entre esses dois lados, ou seja, entre a base maior e a base menor, é chamada de altura, que em matemática é representada por h. Por enquanto, eu quero que vocês só saibam que a altura vai ser representada por h, mais adiante eu comento para vocês o porquê de que é substituído aí a altura por h. Depois de feito esse cálculo aqui de cima, a gente pega o resultado e divide por 2. Vamos ver então aqui uma aplicação no exercício? Olha só. Seja o trapézio, então tá um trapézio aqui pra gente, com as medidas abaixo. Calcule a sua área. A gente já viu a área do trapézio, não é verdade? Então basta a gente vir aqui no trapézio e saber identificar os lados que eu ensinei para vocês. Então, o maior lado vai ser o Bzão. Aí talvez você me diga assim, mas professora, aí no exercício não tá Bzão, tá Bzinho. Gente, não tem problema a letra que o exercício der para vocês, não. O importante é vocês saberem identificar quem é o maior lado e quem está paralelo a ele. Então, olha aqui, o maior lado é o 15 e quem está paralelo a ele é o 5. Então, esse é o Bzão e esse é o Bzinho. Tanto que eu coloquei aqui a substituição. 15 mais 5 vai dar 20. Então, é 20 vezes H. Quanto que vale o nosso H? 8, professora. Beleza. Então, é 20 vezes 8, que vai dar 160. Pego esse resultado e divido por 2. Isso mesmo, é lá da formulazinha. Lembra que a gente viu agorinha? Pego o resultado e divido por 2. E aí sim, eu tenho o resultado da área desse trapézio aqui, 80 centímetros quadrados. Sempre área vai ser a unidade de medida ao quadrado, porque a área vai ser sempre
é o cálculo por duas dimensões, né? Base, altura, tá bom? Vamos para o próximo? Agora eu tenho a área do losango. O losango é aquele... Claro que esse exemplo que eu vou dar aqui já é de uma figura espacial. Lembra daquele balão que o pessoal costuma soltar em festas juninas? Mais comum em cidades grandes, né? Pois é, esse balão, quando eu pego só uma face que a gente consegue ver, eu chamo de losango. O losango, assim como o trapézio, também é uma figura com 4 lados. Olha só, olha aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o losango também é um quadrilátero. Repete comigo aí, quadrilátero. Quadrilátero é aquela figura que tem 4 lados, beleza? No losango, ele tem os 4 lados iguais, tá bom? Então, aqui, ó, tudo é de mesma medida. Aqui eu coloquei um losango sem risquinho, só para vocês verem como é o losango, sem estar representado aqui a diagonal maior e também a diagonal menor. Essas diagonais são muito importantes na hora da gente resolver o cálculo da área, pessoal. A área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor. Pego o resultado dessa multiplicação e divido por 2. Vamos ver uma aplicação no exercício? Bora aqui comigo então, não perde nada. Ó, dado o losango a seguir, calcule qual é a sua área, né? Quando fala calcule, determine qual é a sua área, quer dizer que é para você fazer a continha, você vai ter que fazer o cálculo. Então, olha só, eu tenho um losango aqui, ó, bonitinho, já tá até indicando aqui a diagonal maior. Quanto que mede a diagonal maior aqui, pessoal? 38. E a diagonal menor? 24. Então, eu venho e substituo na fórmula. Dzão 38 vezes o Dzinho 24. 38 vezes 24 dá 912. Pego esse resultado e divido por 2. Isso mesmo, é lá da nossa formulazinha, ó. Divide por 2, tá aqui. Então, 912 dividido por 2, 456 centímetros quadrados. Beleza, galerinha? Vamos pro próximo, então. Em terceiro, nós temos a área do paralelogramo. Travou a língua aí? Então, vai com calma. Repete comigo, área do paralelogramo. Isso mesmo, então eu tenho aqui um paralelogramo. Bom, pessoal, assim como o trapézio e o losango, o paralelogramo também é um quadrilátero. O que é quadrilátero mesmo? Uma figura que possui 4 lados. Vamos ver aqui comigo? Então, me acompanha, olha só. 1, 2, 3, 4. Verdade, né? Ele é um quadrilátero, uma figura formada por 4 lados. Então, eu quero calcular a área do paralelogramo, eu vou jogar essa formulazinha aqui. A área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. A base é esse lado aqui. Você pode pegar qualquer um deles, ou de cima ou de baixo, porque eles são iguais, tá bom? Então, vai ser a base vezes a altura. A altura é a distância entre uma base e a outra, tá bom? O exercício geralmente vai te dar 2 das informações. Vamos ver uma aplicação aqui no exercício? Então, memoriza aí. Área do paralelogramo, base vezes a altura. Olha só. Encontre a área do paralelogramo a seguir. Então, aqui eu tenho um paralelogramo. Tá vendo que ele já deu as informações pra gente? Então, aqui embaixo eu tenho a base, que é 25 centímetros, e aqui, entre uma base e a outra, eu tenho a altura, que é 20 centímetros, isso mesmo. Como é um paralelogramo, eu uso a fórmula do paralelogramo, que é base vezes altura. Base 25, substituir aqui, beleza? Vezes a altura, que é 20. 25 vezes 20 vai dar 500, isso mesmo. Então, 500 centímetros quadrados é a área desse paralelogramo aqui.
Seguindo então para nossa última área da aula de hoje, área do círculo. Dá uma respirada aí, galerinha. Vamos então aqui para a área do círculo? Então, beleza, vem comigo. Foca aí no vídeo para você não perder nada. Olha aqui, eu tenho o círculo bonitinho aqui, mas nesse círculo eu coloquei algumas informações muito importantes para vocês. Primeiro, nesse círculo aqui, eu tenho um pontinho bem no centro dele. Por que eu fiz esse pontinho? Para a gente poder traçar, né, aqui a semirreta que vai do centro até a borda do círculo. E essa semirreta aqui, galerinha, é o raio. Por isso que eu escrevi aqui, é o raio que é representado por R. É como se fosse lá na roda da nossa bicicleta. Na bicicleta não tem os raios? O raio não vai do centro do eixo ali da caixa até a borda do pneu? Pois é, então aqui, ó, a gente está tendo a mesma ideia, tá bom? Então aqui eu tenho o raio. Se eu pegar o raio mais o outro raio, agora eu tenho o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o valor do raio, tá bom? Por quê, professora? Porque o diâmetro vai de uma borda do pneu, por exemplo, até a outra. Então, é 2 vezes o valor do raio. Agora, o raio sozinho é só do centro até a borda. Isso é muito importante vocês entenderem. Outra coisa que eu quero falar com vocês, pessoal, é sobre o perímetro. O perímetro do círculo é 2 vezes π vezes o raio. Esse π aqui, pessoal, é uma letra grega que representa um número que não é exato, que para efeito dos nossos cálculos a gente vai utilizar, vou até anotar aqui com a minha canetinha, vou escolher aqui o vermelho, não sei se vai ficar bonitinho, vou tentar aqui. Então, esse π é uma letrinha grega, ó, assim, e ele vale aproximadamente 3, ó, é porque eu tô escrevendo com o mouse, hein? 3,14. Isso aqui é para efeito de cálculo, beleza, pessoal? Então, na hora de fazer a continha, a gente vai usar esse valor aproximado aqui lá para substituir o π, tá bom? Mas ele não é um valor exato. Π, repete aí comigo, π, isso mesmo, é uma letrinha grega que nós utilizamos também aqui na matemática. Então, quer dizer, presta atenção, se eu tenho uma praça circular e eu vou cercar essa praça, porque ninguém pode adentrar a essa praça porque ela vai ser reformada, vamos pensar nesse tipo de situação. Aí vai cercar a praça. Quanto de arame ou quanto de fita vai gastar para poder cercar essa praça circular? Aí a gente vai usar essa formulazinha aqui, 2 vezes π vezes o raio. Agora, se perguntar a área dessa praça, a área é tudo aqui dentro. Aí eu vou fazer π, que é esse valor aqui, vezes o valor do raio elevado ao quadrado. Tá bom, professor, eu entendi, mas vamos ver aí com um exemplo. Então, bora aqui comigo, vamos ver com um exemplo. Ó, calcule a área do círculo abaixo. Então, eu tenho um círculo aqui. Que medida que é essa aqui, pessoal? O raio ou o diâmetro? Ó, lembra lá do exemplo que eu falei para vocês da bicicleta, hein? Então, aqui do centro até a borda, eu tenho o raio. Então, eu já tenho a medida do R. Basta eu pegar a formulazinha da área do círculo e fazer a substituição dos valores que a gente já conhece. Então, área, que está aqui, é igual π, 3,14, substituir, vezes o R, que nesse exemplo é 20, elevado ao quadrado. Primeiro, a gente vai ter que resolver 20 ao quadrado, lembrando que 20 ao quadrado é 20 vezes 20. É o 20 2 vezes, tá bom? Ele vezes ele mesmo, tá? Então, 20 vezes 20 deu 400. Então, é 3,14 vezes 400. Faz o cálculozinho, a área para esse círculo aqui é 1.256.
Então, é isso, pessoal. Para a aula de hoje, então, estudar muito, muito, muito área do trapézio, área do losango, área do paralelogramo e área do círculo. Então, se ficou dúvida, volta no início do vídeo, começa a ver direitinho novamente, pausa o vídeo para você anotar. Se não entender, volta de novo e é assim que vocês vão conseguir aprender um pouquinho mais a cada aula, tá? Qualquer dúvida, vocês enviam nas nossas salas virtuais lá do WhatsApp. Professora Joana está aqui disponível para ajudar vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos, façam as atividades, ó. Tchau, tchau.